Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus porque Ele tem nos mantido vivos e seguros até aqui e que em meio a tentações, em meio a tribulações, Ele tem sido nosso Pai, nosso amigo, nosso protetor, aquele que tem nos sustentado. Agradeço a Deus porque Ele tem feito com que o Evangelho se espalhasse ao redor do mundo e que várias obras fossem louváveis, várias obras que os irmãos fizeram estão glorificando a Deus, fazendo com que o nome dele seja reconhecido, porque a fé nele tem se espalhado pelo mundo e o nome dele está sendo glorificado. E nós, cada dia que passamos, também somos abençoados. Apesar de muitas vezes nós não reconhecermos as bênçãos que Deus tem dado a cada um de nós, mas Deus continua presente em nossas vidas e Ele tem nos ajudado, tem nos guardado. É Ele que é o nosso amigo, nosso fiel protetor e ajudador. Por isso, a mensagem de hoje se encontra no livro de Tiago, no capítulo 2, no versículo 14, que diz assim: Meus irmãos, que aproveita alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Atualmente nós vemos o número de cristãos se multiplicarem, e nós já vimos muitas igrejas em nossas ruas, diversos movimentos evangelísticos, diversas igrejas fazendo campanhas, diversos irmãos que dizem, vou para a igreja, farei tal campanha, orarei e buscarei a Deus. E eu glorifico a Deus porque esse número de pessoas tem se multiplicado, a fé tem sido espalhada ao redor do mundo, principalmente aqui no Brasil. Mas nós também devemos parar e prestar atenção numa coisa. O número de pessoas que creem em Deus atualmente tem crescido. O número de pessoas que compartilham na fé verdadeira no Messias, não sendo só uma fé que diz, Deus criou todas as coisas, ou que Jesus nos leva ao céu. Não, uma fé verdadeira, assim, que está fundamentada na palavra. Eu agradeço a Deus que tem se multiplicado. Mas, por outro lado, nós vemos muitas pessoas que se dizem cristãs, que creem em Deus, creem na justificação, creem no poder que Jesus tem para perdoar pecados, mas não têm as obras feitas, não têm as obras para fazer, para que promovam o nome de Deus, para que promovam o Evangelho, para que promovam a bênção, para que levem bênçãos sobre aqueles que estão necessitados. Muitas vezes nós vamos para a igreja atrás de bênçãos, atrás de coisas que nos favoreçam. Mas o que Deus espera de nós também é que nós possamos ajudar aqueles que estão necessitados, aqueles que estão precisando de ajuda. Quando nós estamos no meio dos nossos amigos e alguém nos quer guiar para o caminho errado, nós devemos manter as obras, continuando elas firmes no caminho do Senhor. Nós devemos nos manter firmes, fazendo as obras do Senhor. Não se rendendo, não nos rendendo às coisas que o mundo quer nos oferecer, mas perseverando, mas guardando a palavra com as boas obras. Boas obras para com Deus não significa que nós devemos nos exibirmos para conseguir elogios dos homens. Pelo contrário, a Bíblia diz lá em Mateus que as nossas boas obras têm que brilhar no meio dos homens para que os homens vejam e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Pois que adianta nós estivermos em igreja e participarmos de campanha anos e anos e anos, mas quando chega no nosso próximo nós falarmos mal dele, quando chegar um momento de tribulação nós murmurarmos, quando chegar um momento assim de prova, algum momento que alguns irmãos nos provoquem, que proveito terá se nós sofrendo assim, nós passamos por essas tribulações, mas nós nos rendemos ao maligno? Que proveito virá? Como nós seremos abençoados por Deus se nós estamos crendo nele, mas nós não agimos conforme ele quer que a gente haja? Nós cremos nele, mas nós não agimos segundo o exemplo que ele nos deu.
segundo o exemplo que o próprio Cristo nos deu. Que proveito virá? Muitos cristãos estão na igreja, fazem campanhas, pedem orações. Muitos cristãos dentro das igrejas são como ovelhas, mas do lado de fora das igrejas são lobos selvagens. Isso é algo terrível que tem se mostrado no nosso meio por diversos anos, por diversas vezes. Mas nosso dever como cristãos, qual é? É conhecermos o exemplo que Cristo tem nos deixado, conhecermos o exemplo da palavra, termos a fé, claro, e nunca murmurarmos, nunca nos desviarmos do caminho da verdade, nunca nos afrouxarmos dos caminhos da verdade. Muitos de nós temos a fé, muitos de nós já cremos no poder de Jesus Cristo, muitos de nós cremos no poder da justificação, mas e as obras? O que nós fazemos para ajudar aqueles que estão precisando? Nossa vida é um bem que Deus tem nos dado, pela qual nós devemos seguir a Ele. Nós devemos mostrar a Cristo, não simplesmente pegando no microfone, não exatamente pegando no microfone e pregando para uma igreja, não exatamente pegando o microfone e louvando a Deus numa igreja, não simplesmente dando ofertas, dando dízimo para igrejas, não somente orando, mas, além disso, mostrarmos o amor de Deus pelas nossas boas obras, ajudando aqueles que estão necessitados. Se alguém estiver precisando de alguma ajuda nossa, que a gente ajude de bom grado. Se nós estivermos na rua, a gente encontra algum cidadão pobre, miserável, pedindo um auxílio, pedindo alguma ajuda nossa, e nós a dermos, esses sim são obras que agradam a Deus. Essas sim são obras que confirmam a nossa fé, que mostram que nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Essas sim são obras que agradam o coração de Deus. Essas são obras que comovem o coração de Deus e que fazem com que Ele se mova a nosso favor e nos abençoe, dando as bênçãos que nós pedimos a Deus, dando a cura que nós pedimos, dando a bênção, dando o auxílio que nesse pedimos de Deus. Esse sim é o verdadeiro evangelho, o evangelho que nós cremos no Senhor Deus e vivemos de acordo com a vontade dEle. Mas agora, no versículo 17 diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. No versículo 18: mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E é isso o que nós estamos percebendo aqui nessa mensagem. Muita gente quer somente crer em Jesus Cristo, mas quando chega em casa, briga com a esposa, briga com os filhos, o filho se ira contra o pai, o filho se ira contra a mãe, consomem coisas que não devem consumir, consomem drogas, consomem bebidas, consomem conteúdos imorais nos celulares, consomem conteúdos imorais na televisão, na internet, consomem conteúdos imorais no meio dos amigos, as más conversações. Isso não é fé de Jesus Cristo. Essa fé não tem proveito. Uma fé que nós dizemos que cremos a Deus, mas nosso coração está longe de Deus, é uma fé que não tem proveito. Por isso, Tiago disse aqui: mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, nós mostramos que nós cremos a Deus, não com palavras exatamente, não dizendo que nós somos servos de Deus, ou que nós somos evangélicos, que nós somos crentes, ou andando com a Bíblia debaixo do braço, indo para uma igreja, mas nós mostramos que nós somos servos de Deus, que nós mostramos que nós cremos em Deus mesmo, ajudando o próximo. Quando alguém nos confronta, quando alguém quer vir contra nós, nós ficamos calados ou nos contemos para não falarmos coisas que ofendam a pessoa ou ofendam a Deus. Esse sim é o Evangelho, esse sim é uma palavra de verdade que nós devemos perseverar. Essa sim é uma fé que nós devemos mostrar para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a gente não se contamine com as coisas ruins desse mundo, mas que nós estejamos firmes com Deus, nós estejamos firmes na palavra da verdade, que nós permaneçamos juntos, unidos com Deus e que a gente dele não se desvie, mas permaneçamos com ele até o final de nossas vidas, guardando a fé para que ao tempo de Deus nós sejamos exaltados e recebamos a vida, recebamos a coroa, recebamos o abraço, o amor de Deus nas regiões celestiais que Ele tem preparado para nós desde a fundação do mundo. E eu continuo no versículo 19 que diz: tu crês que há um só Deus? Fazes bem.
também os demônios o creem e estremecem. Nós não devemos temer ao maligno, mas nós devemos temer a Deus. E por que o maligno teme a Deus? Porque ele sabe que Deus está acima dele. E como eles também creem que há somente um Deus, nós também cremos. Nós também cremos que há somente um Deus. O que nos diferencia do inimigo são as nossas obras, é a nossa perseverança, é o nosso desejo, a nossa força que nós temos para lutar, para agradarmos o nosso Deus, para fazer com que as forças do inimigo sejam envergonhadas. Isso nos destaca, isso mostra que nós somos justificados e que nós temos a vida que Deus tem para cada um de nós. E no versículo 20 diz: Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Então, mais uma vez, a fé sem as obras é morta. Uma fé que não tem obras, dizer que nós cremos em Deus e nós não agirmos conforme o exemplo que Ele tem nos deixado, não tem valor. Muitos irmãos estão na igreja pedindo anos e anos para que Deus livre pessoas de tais tribulações, diversas tribulações, mas a vida não muda, a vida continua a mesma. Por quê? Porque não pratica as obras do Senhor. Está nas igrejas, mas xinga o próximo, fala palavrões, consome coisas imorais, às vezes consomem drogas, às vezes ouvem piadas ou produzem piadas, conteúdos, coisas ruins mesmo, coisas que impurificam a alma. Essas sim são obras ruins que anulam a fé. Mas se nós tivermos as obras boas, confirmaremos a nossa fé. Nós, se tivermos as boas obras, mostraremos que Cristo nos deixou um bom exemplo. Nós mostraremos que Cristo realmente foi uma pessoa boa que merece ser escutada. Nós mostraremos que Cristo está em nós. Nós mostraremos que na fé, com as obras, agradam a Deus. E é isso que move o coração de Deus. Agora, no versículo 24, pulando um pouquinho. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, não somente pela fé. Muita gente crê que pela fé nós somos salvos. Sim, graças a Deus pela fé nós somos salvos. Mas agora cabe a nós mostrarmos essa fé, mostrarmos que cremos em Deus e buscarmos a Ele, termos as obras, sermos justificados pelas obras e não somente pela fé. E agora pulando mais um pouco para o versículo 26 que diz: Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Se nós não praticarmos as boas obras, se nós não praticarmos a fé, a nossa fé é vã. Se nós não refriarmos a nossa língua, nós estamos enganando-nos a nós mesmos. E a nossa fé é vã. Se nós pecamos, se nós dissermos que estamos com Deus, mas nós praticamos coisas ruins, nós estamos longe de Deus. E isso nos será cobrado. Sim. Mas Deus está de braços abertos para nos ajudar. Deus está de braços abertos para que nós tenhamos força para ajudarmos o próximo, para que a gente ajude o próximo e que a gente faça com que o nome dele seja glorificado, pois é isso que importa. Não que nós sejamos glorificados, nós seremos abençoados por Deus e Deus nos glorificará sim. Mas o nosso foco mesmo tem que ser glorificar a Deus e fazer com que o nome dele seja conhecido no meio dos homens, onde nós estivermos. Nós devemos fazer com que Deus seja glorificado através de nossas obras, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Se nós mostrarmos, se nós dissermos que nós cremos em Deus e as nossas obras forem incompatíveis com o que nós dissemos, nós estamos negando a fé, na verdade. Nós estamos indo contra a nossa fé. Nós estamos sendo mentirosos. Pois Jesus Cristo, que foi a palavra, deu testemunho da palavra através de obras, em todo o seu ministério, que foi belíssimo. Então cabe a cada um de nós fazermos isso também. Então que façamos isso, que Deus possa nos dar força para cada dia cumprirmos essa tarefa. Em nome de Jesus. Mas agora, tendo recebido essa mensagem, vamos orar e pedir a Deus que nos ajude com essa tarefa que Ele nos tem dado. Querido Deus, santificado seja o Teu nome para sempre e que toda a terra lhe conheça. Obrigado pela Tua palavra e pelo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Nós reconhecemos que nós somos falhos, fracos e que nós não merecemos a Tua bênção, nem a Tua graça, nem a Tua palavra, meu Deus. Nem o exemplo que o Senhor tem nos deixado e muito menos a vida que o Senhor tem preparado para nós aí no Teu reino. Nós lhe pedimos agora humildemente, tenha misericórdia de nós, meu Pai. Tenha misericórdia de nós e nos dê força para cumprirmos as tarefas, para cumprirmos as obras que o Senhor
quer que a gente cumpra, Pai, para que nós façamos o seu nome ser glorificado, para que a fé possa ser espalhada, Jesus Cristo, para que o próximo seja ajudado, para que as pessoas conheçam o verdadeiro Evangelho, que não é só fé e não é só dizer que nós cremos no Senhor, Pai, mas também é agir, também é falar, também é ajudar o próximo, também é buscar o Senhor, é também quando nós estamos no mais íntimo, quando nós estamos sozinhos, nós continuarmos firmes com o Senhor, Pai. Por favor, dê-nos força para vencermos o maligno, Pai. Nós sabemos que até o maligno crê no Senhor, Pai, que ele crê no seu poder, mas o Senhor tem nos dado o teu Espírito, Pai, força para continuar, força para vencer o mal. Por favor, Jesus Cristo, nos fortaleça, nos dê força para que a gente faça as boas obras que o Senhor quer que a gente faça e a gente não negue a fé e nem despreze a sua palavra de nenhuma maneira, mas que a gente despreze todo o mal e sigamos o teu exemplo em nome de Jesus. Ajude esses irmãos que também precisam cumprir, Jesus, essa ordem, cumprir esse mandamento que o Senhor tem dado, essa lição que o Senhor tem dado. Ajude a cada um, Pai, e que cada um deles, cada um de seus familiares se convertam a Ti e busquem verdadeiramente. Que quem está com depressão seja curado, que quem está passando por diversas lutas no casamento, na família, nas áreas físicas, espirituais, mentais, familiares, em qualquer área que seja acadêmica, independente de qual for a área, que o Senhor salve, que o Senhor abençoe e traga luz, e que nós todos possamos ser luz e que as pessoas lhe conheçam através de nós. Opere em nós, Jesus Cristo, e que nós sejamos cada vez mais usados por Ti e pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Eu concluo a mensagem e peço a Deus que abençoe e ilumine o caminho de cada um de vocês que ouvirem essa mensagem, que Deus possa trazer graça, paz, luz e que nós todos possamos ser cheios da palavra e cheios do Espírito Santo, seguindo o exemplo que Jesus tem nos dado. Vamos seguir o caminho de Jesus e vamos fazer com que a obra se espalhe e que Ele receba toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Amém.